Glórias te dou, ó Pai, pela vida. Glórias te dou, ó Pai, pelo ar que eu respiro. Glórias te dou, meu Pai, por tua mão que me sustenta. Glórias te dou, ó Pai, por tua graça revelada a mim. Eu te agradeço, Senhor, pelas vitórias que tu me dás. Eu te agradeço, Senhor, pelas tribulações. Eu te agradeço, Senhor, porque tua mão poderosa me faz vencer, me faz andar contigo e me leva para perto de ti. Graças te dou, meu Pai. Graças te dou, meu Pai. Aleluia, Senhor. Te dou graças, te louvo, te bendigo, engrandeço o teu nome, porque só tu és santo. Só tu, Senhor, é aquele que nos dá vitória. Só tu, Senhor, é aquele capaz de nos garantir, Senhor, as bênçãos, as vitórias, a paz que excede todo entendimento. Só o Senhor, Pai, só o Senhor nos garante a certeza de que o Senhor está sempre conosco, cuidando de nós, andando ao nosso lado. Obrigado, Pai. Obrigado, meu Deus maravilhoso. Em nome de Jesus, eu te agradeço, te dou graças e te louvo, Senhor. Obrigado, Pai. Tudo bom com você? Como você está hoje? Eu espero que você esteja tremendamente abençoado, que as janelas dos céus estejam abertas sobre você hoje. Não importa aquilo que você esteja passando, o que importa é que a paz de Jesus esteja sobre a sua vida. Em nome de Jesus, esteja enchendo o teu ser. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus, ela nos diz o seguinte: no livro de 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14 a 17, nós lemos o seguinte: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes, somos cheiro de morte, mas para aqueles, fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus, visando a algum lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Esse trecho ele continua no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 a 3, e ele diz assim: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo,
resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. A palavra de Deus, ela nos diz que nós somos cartas vivas. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Coríntios e ele está dizendo aqui que nós somos cartas vivas. Sabe, as pessoas olham para nós esperando ver a glória de Deus. Quando nós dizemos, quando elas ficam sabendo que nós somos cristãos verdadeiros, as pessoas olham para nós esperando ver a glória de Deus, esperando ver a operação do Espírito Santo em nossa vida, esperando ver um testemunho vivo daquilo que Deus faz na nossa vida. E com base nesse texto, hoje eu quero falar com você sobre 5 marcas de uma vida vitoriosa. 5 coisas que nós, cristãos verdadeiros, que realmente andamos na palavra de Deus, devemos permitir que seja visto em nossa vida. Uma vida vitoriosa, um cristão verdadeiro, ele tem um otimismo indestrutível. A fé desse cristão, a fé dessa pessoa, ela tem que ser uma fé operosa, uma fé que não duvida. Sabe, uma fé que sempre leva ele a um otimismo, não importa aquilo que ele esteja passando. Não importa o problema, a tribulação que esteja passando, mas nós temos a fé de que nós estamos passando por aquilo. Nós vamos chegar do outro lado. A palavra de Deus, ela nos diz que Jesus, certa vez, estava no barco com os discípulos, Jesus estava dormindo, mas lá do outro lado, quando eles saíram lá da margem do lago, ele tinha dito, passemos ao outro lado. Só que no meio do caminho, no percurso, teve uma grande tempestade. E os discípulos começaram a duvidar daquilo que Jesus tinha falado. Nós vamos naufragar, nós vamos afundar. A tempestade não vai deixar a gente chegar do outro lado. E Jesus, eles acordam Jesus. Jesus se levanta, acalma a tempestade, acalma o vento, acalma o mar. E vira para eles e fala, vocês não têm fé? Aonde está o otimismo de vocês? Eu não tinha dito que nós íamos passar para o outro lado? Não importa o que aconteça, nós vamos passar. Não importa o que aconteça na sua vida, as promessas de Deus serão cumpridas. Não importa o que aconteça com você, as promessas de Deus, elas se cumprirão, elas se farão verdadeiras. Por isso você tem que ter na sua vida a marca de um otimismo indestrutível. E isso nós vemos aqui na parte A do versículo 14 que nós lemos aqui. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Não importa aquilo que você esteja passando, Deus sempre vai te conduzir de uma forma vitoriosa em Cristo. Você sempre vai passar, você sempre vai para o outro lado. Então nós temos que ter esse otimismo indestrutível. Nós vemos em Romanos, no capítulo 5, versículo 3 e 4, nós lemos assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. A tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança, otimismo. A esperança de uma vida melhor, a esperança de um tempo melhor. É isso que as tribulações devem produzir em nós. O produto final da tribulação no cristão verdadeiro
é uma esperança na vitória. Uma esperança em Cristo que nos leva à vitória. A segunda marca de uma vida vitoriosa num cristão verdadeiro é o sucesso constante. Sim, o sucesso constante. Você sabe qual é o problema? É que nós estamos sempre focando em não termos trabalho. Nós estamos sempre com nossos olhares olhando para que nós não tenhamos problemas. Mas o fato de nós termos problemas não quer dizer que nós não temos vitórias, que nós não temos sucesso. A gente se engana quando a gente pensa que nós vamos fazer a obra de Deus e vamos ter uma vida sem problemas nenhum. O apóstolo Paulo, que foi o maior apóstolo do Novo Testamento, foi o apóstolo Paulo, o maior implantador de igreja, ele escreveu 13 de todos os livros do Novo Testamento. Mas ele não era uma pessoa rica. Ele não era uma pessoa abastada. Ele tinha problemas, ele tinha doença. Ele ficava sozinho, ele apanhava, ele era apedrejado. Ele era açoitado, ele afundou, ele teve um naufrágio em navio. E aí você vai olhar para a vida de Paulo e vai dizer, Paulo não tinha sucesso. Mas ele foi o maior apóstolo do Novo Testamento. Aquele que mais plantou igreja, aquele que mais escreveu livros, dos livros do Novo Testamento. Isso não é uma vida de sucesso? Nós precisamos colocar os nossos olhos naquilo que Deus realmente está fazendo. No livro de Gênesis, no capítulo 50, no versículo 20, a gente vê assim: José, ele fala para os irmãos dele, depois que os irmãos dele chegam até o Egito para comprar comida, uma vez que existia uma fome muito grande na terra deles, os irmãos de José, que haviam vendido José por inveja, eles chegam no Egito e quando eles olham, eles veem José, o irmão deles, era o governador do Egito. E aí eles ficam pensando, nossa, agora que José é governador do Egito e nós estamos passando por essa fome, agora que o nosso pai morreu, agora que isso aconteceu, José vai se vingar da gente. E aí José fala para eles assim, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José foi um homem de sucesso. Vendido pelos irmãos, preso injustamente, acusado de estupro que ele não cometeu. Mas ele foi um homem de sucesso. Por quê? Porque Deus o colocou para ter sucesso, da mesma forma que Deus nos coloca hoje para ter sucesso. Então nós temos, quando nós vemos aqui a parte B do versículo 14 do nosso texto base, que é 2 Coríntios 2, 14, 17, nós vemos assim: sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Deus sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Nós temos uma vida de sucesso. A terceira marca de uma vida vitoriosa de um cristão verdadeiro é que ele causa nas pessoas, ou no ambiente, ou por onde ele passa, ele causa um impacto inesquecível. Por onde ele passa, a palavra que ele diz, a palavra de Deus que ele profere, onde ele prega, onde ele leva a palavra, ele causa um impacto inesquecível naquelas pessoas. Não por causa dele, não. Mas porque quando ele abre a boca, quem fala a palavra é o Espírito Santo de Deus. Ele se deixa ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Então nós temos que causar um impacto inesquecível. Se nós lermos a parte final do versículo 14 até o versículo 16, nós vamos ver assim:
Por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Então, de toda forma, nós causamos um impacto nas pessoas por onde nós passamos. Quem tem a vida vitoriosa e tem a vida como um cristão verdadeiro, ele deixa um impacto por onde ele passa, no ambiente onde ele está. A quarta marca, ele tem uma integridade irrefutável. Ele é íntegro, ele é uma pessoa de caráter. Ele é uma pessoa que não negocia os princípios de Deus, ele não negocia a sua honra. Ele não aceita suborno, ele não aceita dinheiro, ele não aceita ofertas para pregar a palavra de Deus. Ele não vende as coisas que ele recebeu de graça. Ele tem uma integridade irrefutável, é o que diz aqui, e nós vemos isso no versículo 17, aonde fala assim: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Sabe, o verdadeiro crente, aquele que tem uma vida vitoriosa em Deus, ele não negocia os princípios de Deus. Sabe por quê? Porque nós não podemos negociar aquilo que não é nosso. Imagina você, se uma pessoa pega a tua casa e vende para outra pessoa, e você fica sabendo tempos depois que a casa não é mais sua, que houve uma fraude no cartório e a pessoa conseguiu falsificar a sua assinatura e vendeu a sua casa para uma outra pessoa, e essa pessoa agora está na sua porta batendo, dizendo: olha, eu quero tomar posse daquilo que é meu. Eu quero tomar posse daquilo que é meu. E agora? Como que você vai fazer? Aqui é a mesma coisa, você negociar os princípios de Deus quer dizer que você está negociando algo que não é seu, que você não tem direito de vender. Não podemos ter falhas na nossa integridade. A nossa integridade, ela tem que ser irrefutável, ela tem que ser inquestionável. As pessoas não podem olhar para nós e apontar o dedo e dizer: você fez isso, fez aquilo outro, e aquilo ser uma verdade. Porque quando você está na obra de Deus, muitas pessoas vão caluniar você. Mas que isso seja calúnia. Que isso seja calúnia e não verdade. Que as pessoas não tenham provas disso que você está colocando, está falando, sabe? Que elas não tenham nenhuma prova que isso seja verdadeiramente uma calúnia. Você não pode ter falhas na sua integridade, senão você não vai ter uma vida vitoriosa, você não vai ser um crente verdadeiro. Por último, a quinta marca. Nós precisamos viver uma realidade inegociável. Precisamos viver uma realidade inegociável. Quando nós lemos aqui o capítulo 3 de Coríntios, 2 Coríntios 3, versículos de 1 a 3, nós lemos assim: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Nós precisamos viver essa realidade inegociável. Que nós somos cartas vivas, nós somos a própria palavra de Deus,
andando por aí para que as pessoas vejam a palavra de Deus em nós, para que as pessoas vejam Jesus em nós, para que as pessoas, ao olharem para nós, vejam as maravilhas que Jesus tem feito na nossa vida. No livro de Mateus, no capítulo 12, versículo 30, nós lemos assim: Jesus está dizendo aqui: aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. Aquele que não está com Jesus está contra Jesus. E aquele que comigo, que com Jesus não ajunta, está espalhando. Nós vemos também no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 11, nós lemos assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Essa tem que ser a nossa realidade. A realidade daqueles que herdarão o reino de Deus, daqueles que vão levar a justiça de Deus, aqueles que vão morar na Jerusalém celestial. Eu espero que essa palavra ela chegue ao seu coração, ela chegue ao seu espírito e que você possa entender como é a vida vitoriosa em Cristo. Quais são as marcas, quais são as evidências que você pode observar para saber se você está tendo uma vida vitoriosa em Cristo? Que o Espírito Santo possa pegar essa palavra do teu ouvido e levá-la até o teu coração, fazendo com que você realmente medite, aceite, entenda essa palavra como sendo a palavra de Deus para você nessa noite. E que você possa, em nome de Jesus, ser um discípulo de Deus, estar diante dele o tempo todo, em nome de Jesus. Amém? Que essas 5 marcas estejam presentes na sua vida, estejam tatuadas em você, para que todo mundo possa olhar para você e possa ver, ali está um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que anda com Jesus, um cristão verdadeiro, andando por essa terra e fazendo a diferença em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Se você puder, achar que deve, quiser, assine o canal, nos ajude. Nos ajude a levar essa palavra até os confins da terra, até onde Deus desejar que ela chegue. Em nome de Jesus, seja um missionário de Deus. Pegue essa palavra, envie ela para os seus contatos, nas suas redes sociais. Divulgue essa palavra sendo um missionário de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todos aqueles que te rodeiam e que você ama, em sua empresa, em seu trabalho, em sua faculdade, em sua escola, em nome de Jesus. Que você seja tremendamente abençoado. Amém? Glória a Deus. Seja uma bênção. Distribua o amor. Distribua a palavra de Deus. Deus vai te recompensar por tudo aquilo que você fizer no reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Abreijos para você. E até o próximo vídeo.